Nós aqui vamos para a nossa perguntinha de hoje. Quando em nossas indagações e pesquisas de ordem espiritualista, temos solicitado a opinião de alguns próceres espíritas sobre Umbanda, notamos de sua parte duas atitudes únicas e às vezes até hostis. Enquanto uma parte condena ex-abrupto a Umbanda, a outra silencia e parece que teme enfrentar o problema ou opinar desfavoravelmente. Embora o pedido vos pareça extemporâneo, nesta obra ser-vos-ia possível considerar algo e responder-nos em síntese quais os melhores trabalhos mediúnicos, os de mesa ou os de terreiro? E Ramatiz responde: não encontramos raízes para qualquer mistério ou tabu nesse assunto, pois devidamente certo de que Deus é onipresente em toda a sua obra, indiscutivelmente. Ele tanto assiste os seus filhos no seio da Igreja Católica, no templo protestante, na sinagoga judaica, assim também como os alenta na experimentação do espiritismo e igualmente assiste ao esforço ascensional daqueles que preferem a seara da Umbanda. Da mesma forma como são condenáveis as investidas agressivas do clero contra a doutrina espírita, também devem ser severamente censurados os espíritas que julgam maldosamente o trabalho dos umbandistas. Não aconselhamos a mistura de ambos, isto é, espiritismo e umbandismo, pois todo sincretismo religioso ou doutrinário sacrifica a qualidade iniciática de cada um em particular e então apresenta inferior proveito. No entanto, o respeito espiritual de índole crística exige que tanto os espíritas louvem o esforço que a Umbanda exerce com a prática mediúnica em favor do bem, como os umbandistas acatem o labor de mesa dos kardecistas. Na verdade, o denominador comum que aproxima ambas as doutrinas ainda é a busca da mesma verdade, o serviço caritativo ao próximo e o movimento no sentido de o homem atual entender e assumir conscientemente a sua responsabilidade kármica gerada nas existências anteriores. Não endossamos o serviço mediúnico mercenário, nem a magia degradante, a superstição que algema o progresso mental, a prática primitiva que degrada o espírito ou a negociata censurável dos despachos de encruzilhadas com que alguns astuciosos cavalos de Umbanda exploram os incautos e os ignorantes. Mas também não louvamos o médium espírita que comercia com os bens da espiritualidade, ou então vive desmentindo na vida profana os mesmos preceitos morais que tenta impor aos frequentadores do centro espírita. É evidente que, devido ao grau espiritual ainda inferior que é próprio dos habitantes da Terra, em todo local onde vive o homem, ali também cresce a erva daninha e se podem deturpar as mais santificadas realizações do alto. Mas, assim como afirmou a elevada entidade espiritual por criterioso médium, que os homens passam e as instituições ficam, à medida que o material humano inferior é substituído por outro melhor, também os trabalhos mediúnicos higienizam-se e aumentam os proveitos espirituais. No entanto, considerando a vossa pergunta pitoresca sobre se o trabalho mediúnico de mesa é superior ao trabalho mediúnico de terreiro ou vice-versa, devemos dizer que o mais importante em ambos os casos ainda é a qualidade espiritual daqueles que operam neste ou naquele setor de intercâmbio com os desencarnados. Como singela comparação, suponde que certo homem tem o pé infeccionado por maligna ferida e que por isso atrai as moscas, que o atormentam incessantemente. No entanto, alguém aconselha-o a cobrir o pé com uma meia de algodão, pois assim evitará a afluência das moscas. Infelizmente, o enfermo verifica que as moscas ainda continuam a pousar-lhe molestamente no pé ferido e contaminado, o que o leva, então, a aceitar outra sugestão amiga para que use meias de seda. Essa providência, no entanto, também fracassa, mas, por feliz acaso, ele consegue curar a ferida do pé com o uso de determinada erva medicinal, alegrando-se por ver que as moscas também sumiram assim que se curou definitivamente. Na realidade, elas molestavam-no devido à ferida, pouco se importando com que ele usasse meias de algodão ou de seda.
Da mesma forma, cremos que o mais importante para vós não é provar se o trabalho mediúnico de mesa é superior ao de terreiro, pois em ambos os casos o primeiro significa a meia de seda e o segundo a meia de algodão, desde que desapareçam de vossas almas as feridas morais que atraem as moscas do astral inferior. Sem dúvida podeis prescindir de ambos os trabalhos, porque então já estareis curados espiritualmente, tal como no exemplo citado em que, depois de curada a ferida, o enfermo também dispensou a meia de seda ou de algodão. Então, né, gente, Ramatiz sempre gosta das comparações. Aqui ele faz essa comparaçãozinha. Seria a meia de seda a doutrina espírita, o trabalho de mesa nos centros kardecistas, seria a meia de algodão a Umbanda. No fim das contas, como ele mesmo fala, nenhum é melhor que o outro, assim como não há religiões melhores que as outras. Se aquela religião te faz feliz, te satisfaz, faz você encontrar Deus no seu interior e te leva para Deus, essa é a melhor religião para você. E pronto. Então, não vamos perder tempo com esse tipo de discussão. Os nossos irmãos da Umbanda merecem todo respeito, todo carinho, assim como de qualquer outra religião. Somos todos estudantes dessa coisa que se chama vida. Sim, usamos a mediunidade de um jeito ou de outro. O mais importante, como o Ramatiz fala, é não usar a mediunidade como mercadoria. Se você faz o bem com a sua mediunidade, trabalha para o progresso das pessoas, trabalha vivendo aquilo que você acredita, fazendo o bem indistintamente, pronto, serviço feito, só ir para casa e ser feliz. Porque não há essa questão de melhor ou pior, certo? Nos vemos a próxima vez. Tchau!